Se você já está com as certidões para fazer a cidadania e foi folheando elas e viu que elas estavam cheias de erros, erro de nome, erro de data, erro de local, fica ligado que eu vou te falar as formas que você consegue retificar esses documentos, corrigir esses documentos. Fala pessoal, eu sou o Vitor do Costa Marques Cidadania, especialista em cidadania italiana e portuguesa. E hoje eu estou aqui para te ajudar a retificar os registros civis da sua família, tá? E certidões da sua família para você fazer a sua cidadania italiana ou portuguesa. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que é bem comum esses erros nas certidões. Tá? Esses erros gramaticais, esses erros de data, eles eram bem comuns, principalmente quanto mais antiga é a certidão. É só você imaginar, né, que na época ali de 1890, 1910, estavam vindo um monte de italianos, portugueses, franceses aqui para o Brasil e eles tinham que se registrar, sendo que eles nem falavam português ainda. Então imagina só esses erros, né? Fora a conveniência de ter que chamar alguém de Giuseppe, vai ficar muito mais fácil chamar de José, Giovanni, mais fácil falar o camarada era João. Então era isso que acontecia aqui com os registradores. Por questões de comodismo, por questões de conveniência, os registradores modificavam os nomes e às vezes até os sobrenomes também dos nossos antepassados. Beleza, Vitor, mas como é que eu conserto isso? Como é que eu corrijo isso para eu levar minhas certidões todas certinhas para a Itália, ou levar todo o meu processo para fazer cidadania portuguesa? Bem, existem basicamente dois formatos para se fazer retificação: a retificação administrativa e a retificação judicial. A retificação administrativa é aquela que a gente faz diretamente com o cartório em que o nosso antepassado foi registrado, tá? Por exemplo, se seu bisavô foi registrado no cartório do Distrito da Sé, lá em São Paulo, você vai ter que entrar em contato com esse cartório e avaliar todos os erros, absolutamente todos os erros que constam na certidão, por exemplo, de casamento ou de óbito do seu antepassado, tá? Imagine que ele nasceu na Itália e ele casou aqui no Brasil. Então você precisa avaliar todos os erros existentes na certidão de casamento dele quando comparado com a certidão italiana ou a certidão portuguesa. Tem que lembrar que é sempre a certidão europeia que é a certidão fidedigna, que é a certidão verdadeira, que contém as informações verdadeiras. O que acontece é que às vezes existem erros minuciosos, né, dentro dessas certidões, como por exemplo alguns mínimos erros gramaticais ou alguns erros de datas bem minuciosos que ficam difíceis para a gente ver. Só para vocês terem uma ideia, um erro muito grave, né, que existe é quando está escrito que o seu antepassado, aquele que era o italiano ou o português, quando diz que ele era eleitor, porque eleitor só podia ser brasileiro, estrangeiro não votava. Então é o seguinte, como que você podia dizer que aquela pessoa ali de fato era italiana se ela era eleitora? Ah, se ela é eleitora, ela é brasileira. Então, no pior dos casos, né, ela se naturalizou. E aí isso pode gerar um problema, digamos assim, um percalço no seu processo de cidadania italiana, na sua cidadania portuguesa. O maior problema de se retificar um documento administrativamente é a limitação que existe do cartório de registro civil. Eles não podem, por exemplo, corrigir erros muito grosseiros, né? Só um exemplo aqui: se o teu antepassado se chama Giovanni Mazeppi e na realidade o nome dele mudou para João Frederico Musefin, muito provavelmente o cartório de registro civil ele não vai corrigir essa certidão, porque é um erro muito grosseiro. Eles não têm, digamos assim, autonomia para corrigir erros questionáveis, tá? Que erros interpretativos eles não podem. Outros erros também que são bem complicados para eles corrigirem são, por exemplo, erros de data, tá? Aquelas datas que tem erros bem grosseiros, assim, coisas de diferença de 5, 8, 10 anos, é muito difícil deles corrigirem. Erros de nacionalidade, né? Tá dizendo que o camarada ele nasceu no Brasil, mas na realidade ele era português. Isso também pode prejudicar um pouco aí a autonomia, né? A autoridade do registro civil, do tabelião, do oficial que seja, em dizer que aquele registro pode ser retificado, ou pelo menos aquele erro pode ser retificado. Outro detalhe bem importante é que esse fator interpretativo dos cartórios, né, se vai retificar ou não, depende de cartório para cartório, de estado para estado.
Tá? Tem tabelião que é mais flexível, tem oficial que é mais flexível, tem oficial de cartório que não quer retificar absolutamente nada, sem contar a variação de valores que tem de cartório para cartório. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo às vezes eu pago 138 para retificar, R$ 138 para retificar uma certidão administrativamente, mas já teve casos em Minas de eu retificar uma certidão e gastar R$ 600. Então assim, gente, os valores que vocês vão gastar com relação à retificação administrativa depende muito de cartório para cartório, de estado para estado. Não se surpreenda se a diferença de um cartório para o outro for de R$ 400 para fazer uma retificação administrativa. A outra maneira que a gente tem de corrigir essas documentações é através da retificação judicial, tá? Que a gente faz um pedido diretamente na justiça, diretamente no tribunal aqui do Brasil. A partir desse momento, a gente tem que fazer toda uma análise de todos os erros que contém nas certidões de toda a sua árvore familiar. Tá bom? Desde lá do seu trisavô, do seu bisavô, do seu avô, todos aqueles documentos que a gente vai apresentar para fazer a cidadania, todos eles devem ser analisados e avaliados criteriosamente, para que não haja nenhum erro e nenhum problema no momento que você for reconhecer a sua cidadania. A logística do processo funciona mais ou menos assim. Depois que é feita toda a análise, um advogado protocola o processo. Esse processo de retificação vai para o Ministério Público, eles avaliam para ver se está tudo ok com as provas que você enviou, com as certidões que você quer retificar. Depois disso, esse processo vai para o juiz, em que ele sentencia, né, claro, sempre partindo do pressuposto que o MP autorizou a retificação. Depois o juiz sentencia, manda para a vara de registros públicos, daí então enviado novamente para o juiz uma carta precatória para todos os registros civis, ou seja, para todos os cartórios em que você solicitou que as certidões fossem corrigidas. Bem, esse processo de retificação judicial demora em média aí cerca de 8 meses, 1 ano, mas já aconteceu casos de, dependendo do estado, né, depende muito da justiça do estado, de um processo de retificação judicial acabar em 3 meses, em 2 meses, em 5, 6, mas eu só dou sempre uma média de 8 meses a 1 ano. Uma vantagem muito grande da retificação judicial é que o valor não varia tanto da quantidade de certidões que você quer corrigir. Ou seja, se você precisa corrigir umas 10, 12 certidões, você não vai gastar tanto dinheiro como, por exemplo, gastaria num processo administrativo. Justamente porque é juntado um malote logo de certidões e em um único processo você consegue retificar tudo. Enquanto que no meio administrativo você tem que retificar certidão por certidão, indo de cartório em cartório. Bem, agora que você sabe todos esses detalhes, cabe a você fazer um balanço junto com o seu advogado, junto com o seu assessor, se você vai fazer a retificação administrativa ou se você vai fazer a retificação judicial. Leve em consideração a quantidade de certidões, quantidade de diferentes cartórios em que estão essas certidões, isso também faz uma diferença, e o tempo que você tem para corrigir essas certidões. Tudo isso é muito importante para que você tenha um processo enxuto, barato e no menor tempo possível. Então, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, a sua dúvida, que isso me motiva muito a te ajudar cada vez mais para você finalmente estar com a documentação toda certinha para fazer o seu processo de cidadania. No mais, até logo!